No episódio anterior, falamos sobre os planetas rochosos do Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Agora vamos falar sobre os planetas gasosos, que estão mais distantes do Sol. Júpiter é um gelado e gigante gasoso, o primeiro, que pode ser observado a olho nu na Terra. Júpiter é tão massivo, que atrai para si uma porção de pequenas rochas de todo tipo, numa área do Sistema Solar chamada Cinturão de Asteroides. São desses cinturões que vêm vários dos meteoroides que penetram pela atmosfera da Terra, explodindo em um rastro brilhante de partículas que costumamos chamar de estrela cadente. Para observar Júpiter no céu, conte com a ajuda de seu celular. No aplicativo aponte para onde Júpiter se encontra e observe-o brilhando forte se ele estiver aparecendo à noite. O planeta mais bonito do Sistema Solar, depois da Terra, é Saturno. Com seus anéis muito brilhantes e visíveis, visualizar Saturno em um telescópio é um espetáculo. Não deixe de visitar o planetário de sua cidade em um dia que o estiverem observando. O que vemos ao observar Saturno não é uma superfície de rocha, mas sim uma espessa camada de gás de coloração amarelada, devido à presença de cristais de amônia em sua atmosfera. Saturno é facilmente visível a olho nu, e se assemelha a uma estrela brilhante, daquelas que não piscam, pois não conseguimos ver seus anéis, nem suas luas. Todos os planetas gasosos têm luas e anéis. Os anéis de Netuno e Urano são finos e tênues, de difícil visualização. Já os de Saturno, quando observado com um telescópio, seus anéis surgem com todo o seu colorido, formados basicamente por partículas de gelo de água. Pegue seu celular e vá observar Saturno no céu à noite. Uma interessante curiosidade sobre Netuno e Urano é a chamada chuva de diamantes. Isso mesmo, esses dois planetas, além de possuírem carbono em sua atmosfera, decorrente da quebra do gás metano de cor azul, o CH4, misturado com o oxigênio, de fórmula O2. Formam o dióxido de carbono, CO2, misturado com água, H2O. A pressão nas camadas gasosas mais internas é tão forte que, junto com as altas correntes elétricas e magnéticas, agrupa o carbono gerado em longas cadeias atômicas e então as comprime, cristalizando-as em diamantes. Mas quando esses cristais caem no manto extremamente quente do planeta, são vaporizados de volta em carbono, retornando como gás para a atmosfera e repetindo o ciclo novamente. Mas engana-se quem acredita que seria possível simplesmente explorar esses diamantes em ambientes de temperatura, pressão e correntes atmosféricas tão extremas. E outras chuvas de diamantes são encontradas no céu. Em 1991, a equipe do astrônomo brasileiro Antônio Canã descobriu que as altíssimas condições de temperaturas e pressão, decorrentes da morte da estrela BPM 37093, da constelação do Centauro, gerou uma anã branca pulsante, com um núcleo de carbono cristalizado, ou seja, diamante. Nomearam então essa estrela de Lucy, devido à música dos Beatles. Após a órbita de Netuno, encontra-se um outro gigantesco cinturão de asteroides, chamado Kuiper. Em 1705, o astrônomo inglês Edmond Halley identificou que vários fenômenos celestes registrados na antiguidade na verdade pertenciam à passagem do mesmo corpo celeste pelas proximidades da Terra. Esse corpo celeste era um cometa periódico, que foi então denominado de Halley, 1P Halley. Sua órbita vem desde o cinturão de Kuiper, faz a volta ao redor do Sol e cruza a órbita da Terra a cada 76 anos. A próxima passagem do cometa Halley visível na Terra está prevista para 2061. O mais importante planeta do Sistema Solar é logicamente o nosso planeta Terra. Observá-lo do espaço deve ser uma experiência impressionante. Em 1968, a missão espacial Apollo 8 tirou fotos da Terra que ficaram famosas, como a chamada Nascer da Terra. A Apollo 8 não pousou na Lua, não aluno, a foto Nascer da Terra foi tirada da órbita lunar. Em 1990, a sonda Voyager 1 da NASA tirou uma foto da Terra a uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros.
Essa foto foi chamada por Carl Sagan de pálido ponto azul. E em 2013 fizeram uma recriação da mesma foto, tirada por Caroline Porco com a sonda Cassini durante um eclipse do Sol. Tinha os anéis de Saturno no enquadramento e a equipe nomeou esse dia como o dia em que a Terra sorriu. Olhem de novo esse ponto. É aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viverão as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pale Blue Dot, de 1994, uma homenagem de Carl Sagan ao planeta Terra. Junto com o nosso planeta Terra está sempre o nosso único satélite natural. O astro mais importante do céu noturno. Quando olhamos para a Lua, sempre vemos sua mesma face, pois ela possui o movimento de rotação sincronizado com o movimento de translação com a Terra. Já seu imenso brilho vem do reflexo da luz do Sol, porque a Lua por si só é um objeto escuro, que não tem luz própria. Sabemos que a Lua possui fases, que vêm exatamente da quantidade desse reflexo de luz que ela recebe do Sol. Quando a Lua está na fase crescente ou minguante, significa que a Terra está bloqueando a luz solar, causando sombra em uma parte da Lua. A órbita da Lua é elíptica, ou seja, tem momentos em que ela está mais distante da Terra, no apogeu, e momentos mais próxima, perigeu. Quando acontece da Lua está mais perto possível da Terra, em seu perigeu, ao mesmo tempo em que está no ápice da Lua cheia, temos o fenômeno denominado superlua. Costuma ocorrer em média de 2 a 3 vezes por ano. Os momentos em que o Sol, a Terra e a Lua estão em perfeito alinhamento, nessa ordem, e que a Terra bloqueia totalmente a luz solar, acontece o que chamamos de eclipse lunar. Ocorre também em média de 2 a 3 vezes por ano. Muitas vezes em um eclipse lunar acontece da Lua não ficar completamente obscurecida pela sombra da Terra, mas sim com um tom avermelhado. Isso acontece porque às vezes a Terra reflete de volta para a Lua os raios de mais baixa frequência do Sol, como o vermelho. Quando um eclipse lunar avermelhado acontece ao mesmo tempo em que a Lua está no ponto mais perto da Terra, em seu apogeu, dá-se o nome a esse fenômeno de lua de sangue. Já quando é a Lua que bloqueia a visibilidade do Sol sobre a Terra, causando uma umbra total ou parcial, chamamos de eclipse solar. Eclipses solares parciais e totais ocorrem em geral 2 ou 3 vezes ao ano, porém é localizado sempre em regiões especificadas da Terra, que são as regiões de umbra do eclipse. Um eclipse solar anular ocorre quando a Lua passa totalmente na frente do Sol, porém em seu apogeu, ou seja, com uma perspectiva de tamanho levemente menor que a do Sol, tapando todo o centro, mas não atingindo em suas bordas. Pesquise na internet a data em que um próximo eclipse acontecerá em sua região. Jamais tente ver um eclipse solar sem proteção para os seus olhos, ou para o seu celular. Óculos escuros não são suficientes. Use no mínimo um vidro de solda ou algo mais apropriado. Todos esses astros do Sistema Solar se mantêm em órbita devido a um fenômeno chamado força da gravidade, ou atração gravitacional. Todo e qualquer corpo físico que tem matéria, possui gravidade, ou seja, é capaz de atrair outros corpos que também tenham matéria. Na prática, todos os objetos literalmente se puxam um de encontro aos outros. Para objetos muito pequenos, como uma mesa, uma casa, nosso corpo humano, etc., essa atração mútua é completamente imperceptível, porque outras forças bem maiores agem com mais intensidade,
como por exemplo a força que o planeta Terra como um todo exerce sobre esses objetos. O planeta é muito maior do que qualquer outro objeto em sua atmosfera. Em 1687, o físico inglês Sir Isaac Newton descobriu que essa força de atração entre os corpos é diretamente proporcional à quantidade de suas massas e ao movimento que eles estão executando. E formulou então o princípio fundamental da dinâmica. A força de atração de um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração em que esse corpo se encontra. Ou F igual a m vezes a. Já a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, postula que, se um objeto estiver acelerado, então ele exerce uma força contrária à força gravitacional, tornando possível que entre em órbita. A massa do Sol atrai todos os planetas para si, porque a massa do Sol é muito maior que qualquer outra coisa do Sistema Solar. Mas mesmo assim, não somos sugados em sua direção, porque estamos em movimento mais acelerado que o Sol. Os planetas atingiram um certo equilíbrio entre a velocidade e a distância do Sol, que faz com que fiquem em uma órbita estabilizada, que gira mas não sai pela tangente. O Sol possui essa massa tão grande porque está em constante processo de fusão, liberando uma imensa quantidade de energia. Possui em seu núcleo uma imensa bola de gás hidrogênio, H2. Quando o gás hidrogênio é submetido a condições extremamente altas de temperatura e pressão, ocorre a chamada fusão nuclear, onde os átomos de cada molécula de hidrogênio fundem seus núcleos, gerando moléculas do gás hélio. O valor dessa energia gerada foi definido como I igual a m vezes c ao quadrado, onde I é a energia armazenada por um objeto em repouso, m é o peso desse objeto e c é a constante da velocidade da luz. Essa é a teoria matemática mais famosa do mundo, publicada pelo físico alemão Albert Einstein em 1905. Devido às forças gravitacionais, a Terra vaga pelo universo realizando 14 movimentos diferentes. Os mais perceptíveis por nós são os movimentos de rotação e de translação. Um outro movimento importante da Terra chama-se precessão. Precessão é o mesmo movimento que um peão executa quando gira no chão, ou seja, é o movimento que faz com que o eixo central da Terra cambaleie, junto com o movimento de rotação. Esse movimento de cambaleio, a precessão, acontece muito lentamente, e faz com que o Polo Sul e o Polo Norte se movimentem com relação ao céu, demorando 25.800 anos para dar uma volta completa ao redor do eixo axial da Terra. É devido a tudo isso, que a ocorrência dos equinócios e solstícios terrestres também variam de data. Por exemplo, o ponto vernal, a data que define o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, atualmente costuma acontecer por volta do dia 21 de março. Mas por causa do movimento de precessão da Terra, esse mesmo ponto vernal ocorria em datas diferentes de acordo com os milênios. Há mais de 6.000 anos, o nosso equinócio de outono, aqui no Brasil, acontecia em setembro, quando hoje é o nosso equinócio de primavera, e vice-versa. Da mesma forma, as constelações que regem a astrologia de acordo com os movimentos da Terra, também retrocedem com os milênios, gerando as chamadas eras astrológicas. Astrólogos antigos intitularam essas eras de acordo com a constelação que passa por trás do Sol, no dia 21 de março de todo ano, o chamado ponto vernal, ou equinócio de março. Como são 12 as constelações consideradas pela astrologia, cada era astrológica dura por volta de 2.150 anos, percorrendo uma volta completa em 25.800 anos. A civilização humana já passou por algumas eras astrológicas em sua história. Temos, por exemplo, a Era de Libra, 16.000 anos atrás, na Idade da Pedra Lascada, e depois a Era de Touro, 5.000 anos atrás, com a origem das civilizações sumérias, egípcias, hindus, e outras. A Era de Áries ocorreu 3.000 anos atrás, com o advento da Grécia Antiga, dos judeus, dos budistas, etc. E então, a Era de Peixes, de 2.000 anos para cá. Com a ascensão do Império Romano, do cristianismo, do islamismo, e por aí vai.
A Era de Peixes literalmente começa no século I da Era Comum, junto com o nascimento do Jesus cristão. Estamos no momento na transição entre a Era de Peixes e a próxima Era. A tão esperada Era de Aquário, de 2150 d.C. a 4300 d.C. A Era de Aquário é a era em que os astrólogos preveem mais humanidade, mais sabedoria, e consequentemente mais paz para o mundo.